Senhor, nesta hora te oferecemos este culto, esperando que tu recebas. Queremos prestar-te esta adoração no sentimento recomendado por teu Filho Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Rogamos, ó Deus, que as palavras que saírem dos nossos lábios em forma de exposição da tua palavra ou em forma de celebração por meio da música, que os sentimentos que as nossas palavras, nossos gestos expressarem, sejam por ti recebidos e cheguem até a ti como um perfume suave. Toma, Senhor, o pastor Rolf, toma o coro da Igreja Luterana, toma a cada um de nós, não importando a denominação batista, luterana, presbiteriana, qualquer outra presente neste culto, conosco, pela internet, onde quer que se achem também. Toma cada um de nós, purifica os nossos lábios, sobretudo, purifica os nossos corações. Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Com grande alegria, então, irmãos, nós aqui nos reunimos nesta tarde fortíssima, né? De um sol inesquecível, e convidamos para essa tarde e noite a comunidade luterana Martinho Lutero, aqui na região central da cidade, e com muita disposição. A nossa intermediária das comunicações foi a irmã Beatriz, esposa do pastor Rolf, que estava naquele momento viajando, e foi uma magnífica receptividade. Claro que o Eugênio também ajudou. O Eugênio, eu preciso fazer uma confissão aos irmãos. Não confie no Eugênio. Ele é um leva e traz. Tudo de bom que acontece aqui, ele leva para os irmãos da luterana. Mas tudo de bom que lá acontece, ele também traz para cá. Mas ele só traz coisas boas. Tanto de lá para cá, lá só tem coisas boas, não é? Quanto daqui para lá, ele só seleciona as coisas boas e leva para lá. Obrigado, Eugênio, está hoje aqui também participando, como sempre participo desse culto, aqui ao órgão. Nos alegramos muitíssimo. Eu desejo, então, que essa seja uma tarde de muita inspiração para cada um de nós, como já foram os momentos dos cultos 1 e 2 às 9, com nossos irmãos reformados, às 11 com nossos irmãos metodistas, e agora então com nossos irmãos luteranos. Pastor Rolf vai conduzir todo esse culto. Logo após então a música que se virá, ele vai fazer toda a condução. Eu vou agir muito pouco, depois ele vai nos conduzir, após a mensagem também, na celebração da ceia do Senhor. Se você já vê nos cultos anteriores, já tomou a ceia, a Bíblia diz que Jesus disse que devíamos tomá-la todas as vezes que nos reuníssemos. Então, se você está aqui reunido, fique bem na sua casa, a casa de Deus, para participar da mesa que é de Jesus Cristo. Então, logo após o interlúdio, nós iremos então prosseguir, liderados pelo pastor Rolf Rick. Como está no boletim, apenas o nomezinho dele, eu esqueci um ezinho, tá? Quando chegar na mensagem, na expressão da palavra é Riek, mas a pronúncia é, pelo que eu ouvi dizer, Rick mesmo. Tá bem? Vamos então prosseguir. Eugênio, por favor, vamos à música e continuaremos. Boa noite, irmãs e irmãos. Nós nos sentimos muito honrados e muito felizes em poder
estar nesta igreja, nesta noite. Isto é para nós um motivo de satisfação, no sentido de dizermos: somos irmãos, caminhamos a mesma senda que Jesus Cristo nos indica. E nós vamos celebrar este culto dentro do rito luterano, quando nós temos uma rápida explicação, 3 ou 4 partes no nosso culto. A primeira parte é a liturgia da chegada, onde nós nos entendemos quem somos e o quanto nós devemos diante de Deus. A segunda parte é a liturgia da palavra, onde queremos nos concentrar na palavra de Deus, na palavra lida, na pregação. No caso de hoje, temos na terceira parte a liturgia da ceia do Senhor, que é a concretização desta palavra do amor de Deus em nosso favor. E a última parte, que é a liturgia da despedida, quando nós nos entendemos como pessoas que devem sair, porque aqui dentro, ser cristão aqui dentro é fácil, né? Agora, ser sal fora do saleiro é outra coisa. Então, na liturgia da despedida, nós nos sentimos e nos sabemos enviados para dentro deste mundo. Nós queremos saudar vocês com a palavra lema desta semana que nós estamos vivendo dentro da história, dentro do ano eclesiástico, e nós estamos há 19 semanas da festa de Pentecostes, e esta palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 18, nos diz: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos especiais para Deus. Deus nos criou de uma maneira muito especial. Dentro de toda a criação de Deus, Ele nos colocou numa posição de destaque. Infelizmente, nós tantas vezes não entendemos esta posição e justamente erramos até na ecologia, na criação de Deus, e não respeitamos aquilo que Deus criou. Queremos resgatar nesta semana que hoje inicia, com essa reflexão de Tiago 1,18, os sermos criaturas especiais de Deus, para servir o seu reino aqui onde nós estamos. E para que nós possamos compreender isto também de uma forma cantada, cantamos o nosso primeiro hino da igreja, é Fundamento, Jesus o Salvador, que vocês também conhecem e está também no vosso jornalzinho. Por gentileza, vamos cantar. Se vocês preferirem cantar em pé, vamos fazê-lo em pé, dizendo que nós estamos neste mundo criado por Deus para sermos igreja, e a igreja tem por fundamento Jesus o Salvador. Yes.
iniciamos este culto ao Senhor em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o Deus que era, que é e o será para todo sempre, Criador de todas as coisas, que nos chama para a salvação através de Cristo Jesus e nos envia a este mundo pela ação do Espírito Santo. Que esse Deus triuno traga paz e desafio ao nosso coração. Assim escreve o apóstolo Paulo: o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Que o Senhor Deus aproprie a nossa voz, que o Senhor Deus nesta noite nos ensine a falar e a cantar, que o Senhor nos ensine a ouvir, que o Senhor coloque o nosso coração perante a sua cruz de amor. Amém. Oremos ao nosso Senhor, reconhecendo diante dele o nosso pecado. Amado Pai, nós te agradecemos pela vida que nos dás em Cristo Jesus. Te agradecemos que nos chamas para uma vida diferenciada neste mundo que, na sua grande parte, não te conhece. Te agradecemos que, apesar de toda a nossa fraqueza, Tu nos fortaleces em Jesus. Amém. Aqui estamos, Senhor, para confessar-te a nossa culpa, para dizer-te o quanto nós temos errado, o quanto, Senhor, nós temos ofendido a Tua honra e justiça com a nossa falta de amor e com a nossa omissão. Por isso, Pai, clamamos que venhas nos perdoar e que Tu sejas aquele que fundamenta os nossos passos em rocha firme. Amém, Senhor. Como um castelo que está firmemente fundamentado sobre a rocha Jesus Cristo, sobre a qual e contra o qual nenhum mal pode prevalecer. Senhor, perdoa-nos e limpa-nos conforme a Tua vontade, conforme a ação santa do Teu sangue em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Por isso, Senhor, nós clamamos: sê Tu o fundamento da nossa vida. Amém. Amém, Senhor. Convidamos então o coral e a congregação pode assentar-se para cantar este hino que expressa a nossa convicção e fortaleza em Cristo Jesus.
E assim, quando nós sabemos que ao confessar os nossos pecados, este bom e eterno Deus aceita a nossa confissão, nós ficamos como quem segue o guiar do bom pastor. E este bom pastor que fundamenta a nossa vida, ele quer conduzir-nos sempre, todos os dias, por terreno plano e seguro. Este Senhor, Ele não pergunta pela nossa justiça própria, pela nossa autoimagem, porém nos traz absolvição. Por isso convidamos toda a congregação, que assim confessou a sua culpa e pecado diante do Senhor, para que juntos cantemos o próximo hino, Meu bom pastor, sabias que me perdi. Que esta seja também a nossa profissão de fé nesse instante. Cantemos, se possível, em pé. Davi, o salmista, nos ensina então a confiar. Ele disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e ao fazê-lo sei que perdoas a iniquidade do meu pecado. E mais uma vez lemos: em Cristo Jesus temos a redenção e a remissão para os nossos pecados. A todos aqueles que confessam a sua culpa ao Senhor e o fazem de coração sincero, declaramos o perdão dos pecados, porque quem confia neste sangue precioso de Jesus Cristo, na sua ação salvífica em nosso favor na cruz, está absolvido. Vai e não peques mais, sirva ao Senhor com alegria. Amém. Vamos sentados ouvir mais um número do coral, que é uma palavra de gratidão a Deus por este perdão.
E quando nós chegamos a este ponto do culto, sabendo que somos pessoas pecadoras, mas que Deus nos absolveu da nossa culpa, bom, daí nós gostamos de nos abraçar, desejando uns aos outros a paz de Cristo. Levantem-se, abracem-se e desejem uns aos outros esta paz, porque somos pessoas perdoadas, graças a Deus. Nós nos alegramos por podermos chegar até esse ponto do nosso culto. Eu brinquei aqui com os meus do coral, que o alemão deles estava muito bom. Gostei do alemão deles, né? Ainda mais eu que estudei muito alemão, 6 meses de alemão. Quer dizer, não sei nada, mas foi maravilhoso ouvirmos esses sons aqui. E eu quero estimular que prossigam, para ver se melhora esse alemão de vocês. Apenas para nos alegrarmos juntos, quero só dar algumas pequenas informações antecedendo o nosso ofertório. Quero saudar aqueles que estão conosco em Portugal nesse momento. Temos uma família conosco nesse momento, eu pude verificar aqui na Bahia, participando conosco. Quero deixar então essa saudação a todos os nossos ouvintes participantes desse culto pela internet. Quero lembrar os irmãos então que nessa semana tivemos um falecimento, não é? Do pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em Atibaia, da família tão querida que nossa igreja, tantos nós os conhecemos, né? Gustavo, o Paulo Alexandre, que se encontra agora, a Melissa, além da sua irmã e tantos outros, sua tia, Lília, aqui. E lá estivemos então em nome da igreja levando o nosso abraço àquela família nesse momento tão difícil da sua vida, ali na cidade de Atibaia. Nossa irmã Nélia de Castro Faria foi operada essa semana, se encontra em casa. E as demais informações eu tenho dado aos irmãos através do WhatsApp. Então, aqueles que têm esse recurso podem me mandar o seu número. Eu vou catalogando e enviando essas mensagens. Experiência muito boa, podemos orar juntos na hora que as coisas estão ali acontecendo. Também devo dizer que está conosco hoje nosso irmão Rogério Anachef, fica em pé, Rogério. Rogério é o diretor da Home Tour e estamos planejando algumas viagens, até com o pastor Rolf, inclusive à Alemanha, porque em 1517 serão os 500 anos da Reforma. Nunca mais teremos 500 anos da Reforma, só teremos 1000 anos, se Cristo não voltar até antes desses primeiros 500. Então, é uma grande oportunidade, já estamos planejando e o Rolf vai dar uma boa assessoria aqui ao Rogério em como fazer este assunto. E agora, em 16 de julho de 2015, nós vamos à Turquia, Grécia e a Ilha de Patmos. Meu sonho, de onde João escreveu o Apocalipse. Eu brincava dizendo que meu grande sonho era conhecer o Getsemane. Já conheci, fui lá 3 vezes, cada vez uma experiência diferente. Agora a Ilha de Patmos.
Então, se você deseja fazer essa viagem conosco, depois o Rogério vai estar no primeiro banco que é acabar do culto, você pode então se informar com ele. Aos que vêm a este culto das 5h30, quero dizer que semana que vem voltamos à nossa série sobre o sofrimento a partir de Jó, esperando ver também você aqui. Aqueles que não vieram nenhuma vez a este culto estão convidados. Se não tiverem culto em sua igreja, também estão convidados a participar conosco aqui, essa série sobre o sofrimento segundo o livro de Jó. Vamos então agora, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode se levantar então e colocar aqui nessas salvas, como expressão daquilo que sente no seu coração, diante daquilo que tudo que Deus lhe ofereceu. A hora da fidelidade é a hora da dedicação. Eu quero só acrescentar um pequeno ponto. Deus quer, de fato, recursos financeiros para que o Evangelho possa ser anunciado. Mas Deus quer também o dízimo do seu tempo. Pastor Rolf abriu esse culto falando na liturgia da acolhida, do quão importante nós nos acolhermos uns aos outros. Mas certamente amanhã haverá pessoas precisando de uma palavra nossa. Mas nós não temos tempo. Eu quero deixar este estímulo em que também a gente separe um tempo, além de nossos recursos financeiros, para dedicar aos outros. Um tempo. Minutos por dia. Algumas poucas horas por semana. Talvez seja mais fácil dar dinheiro. Mas precisamos de uma revolução interior. Como ouvimos no culto primeiro da manhã, no segundo da manhã, perdão, de uma reforma também interior. De organizar não só o nosso orçamento, para separar 10% para Deus por meio da igreja, mas quem sabe 10% do nosso tempo para ir a um hospital, onde tem uma pessoa que precisa de uma palavra. Por exemplo, e assim, outras situações que poderíamos mencionar. Vamos pensar nisso enquanto, ao som da música instrumental, nós trazemos dízimos e ofertas. Traga também no seu coração a disposição de separar um tempo também para dedicar aos homens e mulheres a quem Deus também ama, espalhados por aí, às vezes em sofrimento, em que a palavra de esperança que levarmos pode significar muito na sua vida. Damos-te graças ao Senhor, porque os nossos corações se dispõem a se deixar usar por Ti, de tal modo que por nossas vidas, tempo, conhecimento, dinheiro, testemunho, possamos anunciar o reino de Deus. Toma, Senhor, cada valor que foi colocado nessas salvas e multiplica-o
para que mais e mais pessoas possam saber que Jesus é o Senhor, em nome de quem nós oramos. Os irmãos podem levar as salvas, por favor. E como já recebemos estas dádivas do Senhor, para o Senhor que vocês ofertaram, queremos também receber a palavra do Senhor que Ele oferta a nós. Mais uma vez oramos, amado Pai, esse dinheiro oferecido para que a Tua palavra seja pregada, quer também fazer morada, esta palavra quer também fazer morada em nosso coração. Abre agora o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos e mente, para que ao ouvirmos a leitura da palavra e a sua pregação, saiamos daqui motivados e preenchidos pelo teu grande amor. Por Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a primeira leitura de 1 Tessalonicenses 1, 2 até 10, que o Henrique estará fazendo para nós aqui na frente. É um dos textos bíblicos previstos pela liturgia da nossa igreja para esse domingo. Então, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 até 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira vindoura. Até aqui vai a palavra. E nós queremos receber também o Evangelho na nossa vida, palavras do Evangelho. E para isso convidamos a congregação a colocar-se em pé e cantarmos o refrão de um hino conhecido, Aleluia. A leitura do Evangelho, conforme Mateus, capítulo 22. O pagamento do imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em suas próprias palavras, o que
seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Obrigado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Amém. Podemos nos assentar e alegremente cantamos em resposta a esta palavra: alma bendize ao Senhor poderoso da glória. De Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão que o Espírito Santo nos proporciona esteja com todos nós nesta noite. Amém. O texto bíblico, os textos bíblicos que baseiam a nossa mensagem nesse momento, em parte já ouvimos na leitura da Elke aqui, mas é uma conjunção de Mateus 22, 15 e 16 e Romanos 3, 21 a 24. Passo a ler. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredar Jesus em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade.
Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Quando nós recebemos com alegria o convite para estarmos aqui neste entardecer, nesta noite, foi-nos dito que isto também seria ainda em celebração, em lembrança ao tempo da reforma da igreja. E de fato todos nós temos uma história em comum nesta lembrança da reforma do século XVI, quando, após algumas outras tentativas, Deus concedeu a graça de que a igreja de fato começasse um processo de discutir a sua própria mensagem, que até então aparentemente estava realmente se desviando por um caminho muito obscuro. E não apenas os luteranos lutaram por isto, havia tantos outros que se juntaram nesta luta, e não por último os próprios, na época, anabatistas, ou os batistas, que se uniram nesta busca de transformação na igreja. Calvinistas, presbiterianos, e com essas forças unindo-se aqui e ali e acolá, o novo foi acontecendo. E nesse tempo todo, algumas coisas ficaram melhor definidas como histórias da reforma. E entre elas, aquela grande pergunta, aquela pergunta central sobre a justiça. E nós colocamos então como tema geral desta mensagem, essas duas frases ou expressões: justiça e autoimagem, pecado e santificação. Irmãs e irmãos, o texto de Paulo aqui, ele é claro e não deixa dúvidas. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, carecem da glória de Deus. Quando nós falamos em graça de Deus, e quando nós falamos em reforma, falamos também, evidentemente, da redescoberta do Evangelho, da boa nova, de que somos salvos por graça e fé. O que pode parecer tão óbvio para nós hoje, não o era na época de então. Essa é a realidade revelada a um homem de uma maneira especial, dentro de uma história, dentro de uma época especial, e através deste homem, um monge agostiniano, Martim Lutero, que desobedecendo aos seus pais, foi fazer teologia e não direito. E essa história da humanidade corrobora com a história da redescoberta da história da graça, do Evangelho da graça. Alguns rápidos passos. 1502, o Brasil acabara de ser descoberto. Neste tempo, Frederico III, o sábio, funda a primeira instituição universitária na Alemanha para suplantar as fronteiras dos feudos alemães. E ele funda a Leucorea. Doutora Inge estava me dizendo, isso pode ser uma doença, mas não é aqui nesse caso. Leucorea, na cidade de Wittenberg. Uma cidade pequena, inexpressiva, que experimenta com isto o boom do crescimento. E esta cidade começa a receber a afluência de muitas pessoas que começam a se perguntar pelo sentido da vida em todos os âmbitos da vida.
E esta pequena cidade recebe uma igreja dentro dos muros da cidade, e que passa a ser a igreja da universidade, passa a ser a igreja daquele império de Frederico III, o sábio, na Saxônia. Para lá correm artistas, personalidades, cientistas atraídos pela cidade que começa a brotar. Juristas, médicos, advogados, artistas, cientistas, linguistas, e por fim, para lá é enviado este monge. Um monge um tanto indócil, um tanto reacionário, que poderia trazer uma contribuição melhor para a humanidade numa universidade e não num monastério, quem sabe. E para lá, então, vai este homem, Lutero. E os monges, eles enviam um de seus pares, um dos seus ímpares,